Olá a todos, nós somos alunos da Universidade Federal do Oeste do Pará. Somos acadêmicos do curso de licenciatura em matemática e hoje nós iremos falar sobre o dispositivo de Briot-Ruffini. Primeiramente, vamos começar a apresentação dos integrantes: Lilian Freitas, Tiene Stephanie, Murilo Henrique e eu, Aline Vitória. Bom, esse é o conteúdo que iremos passar para vocês hoje nessa pequena aula sobre o dispositivo de Briot-Ruffini. Vamos começar com a introdução, logo em seguida com histórias e curiosidades, o dispositivo de Briot-Ruffini e resolução de duas questões. Eu vou começar com uma pequena introdução sobre o assunto do dispositivo de Briot-Ruffini. O algarismo de Briot-Ruffini, por vezes denominado apenas como uma regra de Ruffini, é um método de resolução de frações polinomiais, criado por ele, Paolo Ruffini. O Paolo Ruffini foi um matemático e médico italiano conhecido por suas contribuições à teoria das equações e ao desenvolvimento da teoria de grupos. O dispositivo de Briot-Ruffini é nomeado em sua homenagem e ao matemático Charles Briot. Ruffini não inventou o dispositivo sozinho, mas sua colaboração com Briot e seu trabalho anterior na teoria das equações foram cruciais para o desenvolvimento do método. Esse algoritmo consiste em efetuar a divisão fazendo cálculos apenas com coeficientes. Mas para entendermos melhor sobre do que se trata esse dispositivo de Briot-Ruffini, também temos que entender o que são polinômios. Um polinômio é uma expressão algébrica formada pela soma de um número finito de termos, cada um consistindo de um produto de um coeficiente. Coeficientes são números que multiplicam as variáveis, podem ser eles reais ou complexos, e uma ou mais variáveis, que são as letras que representam valores desconhecidos. Geralmente utilizamos o x ou y, elevadas a potências inteiras não negativas. Em outras palavras, um polinômio é uma combinação de monômios, que são termos individuais, usando adição e subtração. E mais à frente eu irei explicar a diferença entre monômio, binômio e trinômio. E para dar encerramento nessa parte do dispositivo de Briot-Ruffini e do que são polinômios, eu vou explicar a diferença entre o monômio, o binômio e o trinômio. Eles são classificações de expressões algébricas baseadas no número de termos que as compõem. Um monômio é uma expressão algébrica com apenas um termo, enquanto o binômio tem 2 termos, um trinômio tem 3 termos e um polinômio é uma expressão com mais de 3 termos, podendo ser qualquer combinação de monômios. Como vemos pela imagem mostrada, a forma da expressão, os termos que a compõem e a quantidade e a sua classificação. O primeiro exemplo, nós temos a quantidade de termos, que seria 2, e o nome do polinômio, que é binômio. E assim, seguindo as outras. O segundo exemplo tem 3 termos, que seria o trinômio, e o último tem 4 termos, que seria o polinômio. E se caso houver apenas um termo, seria o monômio. Desde os tempos antigos, os matemáticos já se debruçavam sobre a resolução de equações. Os babilônios e os egípcios, eles já conseguiram resolver equações do primeiro e segundo grau por métodos simples, usando a ajuda da aritmética e da geometria, porém, eles conseguiam. No século IX, o considerado pai da álgebra, ele desenvolveu métodos sistemáticos para resolver equações quadráticas. No século XVI, esses 3 matemáticos italianos descobriram fórmulas para resolver equações de terceiro e quarto grau. Com isso, foi se intensificando o interesse pelos polinômios. Porém, à medida que se tentava resolver equações de grau superior, ou seja, do quinto grau ou mais, ficava claro que os métodos anteriores não funcionavam. E foi nesse cenário que o Paolo Ruffini ele propôs uma tentativa de demonstrar que não existe uma fórmula geral para resolver equações de grau 5 ou superiores usando apenas radicais. Ele não conseguiu demonstrar, mas Paolo Ruffini
também foi importantíssimo para esse dispositivo, o Briot-Ruffini, porque ele que criou em 1799, que é um método prático de simplificação da divisão de polinômios por binômios da forma x menos a. Em 1820, Charles Briot ele aprimorou e disseminou o dispositivo de Briot-Ruffini. É por isso que tem esse nome, porque é a junção dos dois nomes. Briot-Ruffini. Briot é de Charles Briot e Ruffini é de Paulo Ruffini. E uma curiosidade é que em 1832, o Évariste Galois ele conseguiu provar o que o Paulo Ruffini queria provar, que não existe solução geral por radicais para a equação geral superiores a 4. Bom, então resumindo, desde a antiguidade, resolver equações era um problema importante para os matemáticos. E com o tempo surgiram fórmulas para resolver equações do primeiro, segundo, quarto grau. Mas não havia uma forma prática e eficiente de trabalhar polinômios de graus superiores, especialmente quando se queria dividir esses polinômios. E foi nesse cenário que Paulo Ruffini, no fim do século XVIII, em 1799, criou um método mais direto e organizado para dividir um polinômio por um binômio do tipo x menos a. E esse método, posteriormente aperfeiçoado por Charles Briot, que é o Briot-Ruffini, né? O método de Briot-Ruffini. Esse método não serve para resolver qualquer equação, mas facilita a divisão de polinômios, tornando cálculos mais rápidos e visuais. Quando falamos de Ruffini, temos também que falar sobre o seu dispositivo, o dispositivo de Ruffini, que diz o quê? Ele é um método para dividir um polinômio por um binômio, que se utiliza dessa estrutura aqui, onde esse u é o resultado da raiz do binômio. E o A1, o A2, o A3 e o AN-1 vão ser os coeficientes do polinômio. E o AN vai ser o meu termo independente, aquele que vem sem a variável. A gente pode ver um exemplo aqui. P de x é igual a 5x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 3x menos 1. Tudo isso dividido por Q de x é igual a x menos 2. Vamos primeiro tirar a raiz desse binômio, igualando esse Q de x a zero. Eu igualo a ele, substituo lá. X menos 2 é igual a zero. Logo, x é igual a 2. A gente já achou a nossa primeira raiz. Agora, a gente vai aplicar no nosso dispositivo, nesse dispositivo aqui. Consiste o quê? O U que a gente viu lá, ele vai ficar aqui, ó, no lugar. Como se aqui fosse o U. O 2 aqui é o U, que vai ser a raiz do meu binômio. Agora a gente tem que pegar os coeficientes do polinômio. Quem são esses coeficientes? O coeficiente de um polinômio, ou os coeficientes dos polinômios, do polinômio, ele é aquele que vem com o x. Então, o coeficiente dessa parte do polinômio é 5. Então, esse que está acompanhado do x ao cubo é 5. Esse é o coeficiente. Então, coeficiente 5. Aqui, o coeficiente é 2. Não, o coeficiente é menos 2. O sinal também faz parte do coeficiente. E aqui o coeficiente é 3. Então, a gente coloca aqui. A gente separa esse e coloca o termo independente separado. Ó. Ele é menos 1, então aqui vai ser menos 1. Agora a gente aplica no dispositivo, que consiste em o quê? Eu repito o primeiro coeficiente, o 5. E agora eu desço ele aqui, ó, como eu fiz aqui. E eu multiplico o 2 vezes o 5,
que é o que o primeiro que eu desci, que dá 10. E eu somo ele ao segundo. Quanto é o segundo? É menos 2. Então 10 mais menos 2 vai dar 8. Lembrando que é um sinal negativo. Então ele vai subtrair ali do meu 10. E eu faço a mesma coisa para os outros. 2 vezes o 8, que dá 16, mais 3, que dá 19. Faço a mesma coisa com ele. Então desço, coloco o resultado embaixo, faço, coloco o resultado embaixo. A gente faz a última vez, que vai cair já no resto. 2 vezes 19 dá 38. Mais menos 1 dá 37. Então daqui, esse daqui vai ser o meu resultado, que a gente vai aplicar com um polinômio. E esse aqui vai ser o meu resto. Então vai ficar como? Temos como resultado que x 5x ao quadrado mais 8x mais 19 e o resto é 37. Então o resultado dessa divisão é esse daqui. Então o polinômio p de x igual a 5x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 3x menos 1 dividido por q de x igual a x menos 2 tem como resultado 5x ao quadrado mais 8x mais 19, sobrando o resto de 37. E é assim que a gente aplica o dispositivo. E esse é o dispositivo de Ruffin, que consiste em dividir um polinômio por um binômio. Para fazer divisão de polinômios usando o método de Ruffin, é simples, mas claro, com o divisor x menos a, que é um binômio de primeiro grau. Primeiro, basta imaginar algo semelhante a um jogo da velha. Aqui vão ficar os coeficientes do polinômio e aqui a raiz do divisor. Se temos x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 5x menos 2, dividido por x menos 3, é simples. Antes de tudo, vamos desenhar o jogo da velha. Agora, precisamos saber a raiz do divisor. O divisor é x menos 3. E para saber a raiz dele, basta igualar a zero. Então, x menos 3 igual a zero. Resolvendo, x menos 3 mais 3 igual a 3. Chegando no resultado, que a raiz é 3. Esse 3 vamos colocar aqui. Agora, basta colocar o coeficiente dos polinômios aqui. X ao cubo não tem nenhum número na frente dele, então o coeficiente é 1. Menos 4x ao quadrado, o coeficiente é menos 4. 5x, o coeficiente é 5. E menos 2 eu vou colocar aqui. O 1 eu vou baixar. O 1 que eu acabei de baixar, eu vou multiplicar com a raiz do divisor, que é o 3. Então, 1 vezes 3 é 3. O 3 eu coloco abaixo do menos 4. E aí, eu vou somar. Menos 4 mais 3, o resultado é menos 1. E daí, eu vou repetir o processo. Menos 1 vezes 3, menos 3. 5 mais menos 3, 2. 2 vezes 3, 6. Menos 2 mais 6, 4. O 4 que eu acabei de achar é o resto. 1, 2 e menos 1 são os coeficientes do meu resultado. O resultado que é o quociente. Então, eu vou contar 0, 1, 2. Aí eu tenho 1x ao quadrado menos 1x
mais 2. Eu posso tirar um daqui, porque não interfere em nada. Então, o meu quociente fica x² menos x mais 2. Agora que eu resolvi essa questão envolvendo divisão de polinômios, a Tiane vai resolver outra questão. Depois da apresentação sobre o conteúdo e da resolução do primeiro exercício, vamos agora começar a segunda questão, uma questão mais simples. Já temos uma consciência maior sobre o conteúdo, então agora temos uma base para resolver esta questão. Vamos começar essa questão igualando o nosso divisor a zero, que vai ficar igual a x menos 1. E em seguida vamos montar a nossa tabela aqui e adicionar o nosso divisor, que é o menos 1. E em seguida vamos pegar os nossos coeficientes e adicionar na nossa tabela. Esses são os nossos coeficientes e vamos adicionar eles aqui. Vamos adicionar o 1. Aqui a gente pode perceber que está faltando o x à quarta. A gente tem o x à quinta e o x ao cubo, mas não temos x à quarta. Então, vamos adicionar o 0. Vamos adicionar o menos 3, o 2, e também está faltando um outro x. Então, vamos adicionar o 0 e o 4. A partir disso, já temos a nossa tabela montada. Vamos começar a nossa resolução. Vamos copiar o 1 para baixo. E agora nós multiplicaremos o 1 com o menos 1, que ficará igual a menos 1. E somaremos com o 0. Vamos somar isso, o menos 1 com o 0, que vai ser menos 1. E vamos fazer assim durante toda a sequência. Aqui vamos ter. E faremos isso durante toda a sequência. Aqui vamos ter menos 1 multiplicado com menos 1, que vai ser igual a 1. 1 mais menos 3 menos 2. Menos 2 vezes menos 1, que vai ser igual a menos 2, mais 2, 4. 4 vezes menos 1, que vai ser igual a menos 4. Menos 4 mais 0, menos 4. Menos 4 vezes menos 1 vai ser 4. 4 mais 4, 8. E esse 8 será o nosso resto. E aqui nós temos os nossos coeficientes do nosso quociente, que vai ficar igual a x² menos x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 4x menos 4. Esse vai ser o nosso quociente. O nosso quociente do grau 4. O polinômio de grau 4. Enfim, resolvemos a nossa questão. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. É um conteúdo simples, fácil e divertido de se fazer. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e, acima de tudo, entendido ele. É isso, esse foi o vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal e muito obrigada.